Você sabe utilizar a crase ou apenas chuta? Esse é um assunto muito recorrente em prova, concurso e que gera muita dúvida nos estudantes, tanto na escola quanto no vestibular, no concurso público e na redação. Coloco ou não coloco crase? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é bem extenso. Eu vou com calma, tá? E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que será um prazer responder. Eu quero fazer um vídeo só com exercícios pra gente resolver juntos, tá bom? Com questões de vestibular, com questões de concurso, e assim que estiver pronto, eu vou colocar aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora de Língua Portuguesa e Redação, e no vídeo de hoje nós vamos falar desse assunto tão polêmico. Então já compartilha esse vídeo porque crase merece toda a atenção e muita gente tem dúvida nisso. Então vamos lá para a tela do meu computador. Então crase nada mais é do que a junção, a fusão entre duas vogais idênticas. O a, artigo, mais a, preposição. E aí a gente representa esse sinal indicativo de crase pelo acento grave, tá bom? Que é esse tombado para a esquerda, tá? Cuidado para não confundir com acento agudo, como na palavra água. A crase também pode ser a junção da preposição com pronomes, que começam com aquela, aquele, aquilo, como a gente está vendo aí no quadrinho rosa, tá? A gente vai ver mais para frente sobre isso. Nesta tela nós temos algumas regras para o uso da crase, tá? Então vamos lá. A gente só usa crase diante de palavras femininas, tá? Então nunca diante de palavras masculinas. Quando elas acompanham os verbos que indicam destino, os verbos ir, voltar e vir, tá? Nas locuções adverbiais propositivas e conjuntivas, antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele, como a gente viu na tela anterior, antes da locução a moda de, quando ela estiver subentendida, a moda de Camões, apesar de Camões ser um substantivo masculino, e aí no caso ele está se referindo à maneira de Camões, então aí pode, tá bom? E na indicação de horas exatas, a gente vai ver cada um desses casos agora, tá? Lembrando que sempre diante de palavras femininas. Dito isso, a primeira dica é a seguinte: você tá com a dúvida, tem crase ou não tem? Substitui esta palavra por uma palavra masculina similar. Se ao fizer essa substituição você tiver um ao, que é a junção do a preposição a mais artigo, o, você tem crase. Catarina voltou, em vez de a cidade, eu vou colocar país. Catarina voltou ao país. Então, se ao fizer essa substituição e a gente tiver um ao, tem crase, tá bom? Lembrando que a preposição não é admitida antes do verbo. Aqui está depois. Quem volta, volta a algum lugar, tá? Dica número 2. Quando a gente tem um nome geográfico, troca esse a para a. Se eu fizer essa substituição, se aparecer esse para a, tem crase. Então, olha, foi a Holanda. Estou na dúvida se esse Holanda tem crase ou não. Foi para a Holanda. Então, tem crase, tá bom? Dica número 3, talvez a mais clichê, né? Voar, volto da, crase a. Voar, volto de, crase para quê? Então, isso daí é um exemplo de como a gente vai ver se tem crase ou não. Ai, tô na dúvida. Olha o primeiro exemplo, tô na dúvida. Vou a Curitiba, tem crase ou não tem? Se eu voar, eu tenho que voltar. Então, eu volto da Curitiba ou volto de Curitiba? Eu volto de Curitiba. Então, se eu volto a, volto de, crase para quê? Então, vou a Curitiba não tem crase, tá bom? Agora, vou à Alemanha. Quando eu volto de Alemanha ou da Alemanha? Ah, nós voltamos da Alemanha. Então, vou a, volto da, crase a. Ok? Então, aí, vou à Alemanha tem crase. Eu adoro essa dica. Inclusive, dá para fazer até no ritmozinho, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Agora, nós temos alguns casos obrigatórios do uso da crase, como, por exemplo, em locuções adverbiais femininas, à medida que, à tarde, à noite, às pressas, às vezes, à moda de, exceto quando a gente fala a moda de Fernando Pessoa, então é a maneira de Fernando Pessoa, né? Então, aí, admite sim, tá bom? Às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para lembrar, é para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo? Então, tá vendo? Às vezes, à direita, à esquerda, à noite, sempre tem crase, tá bom? Às pressas. Outro caso obrigatório é
antes do aquele, aquela, aquilo e seus respectivos plurais. Por quê? Já tem o a no pronome. Então, olha só, refiro-me àquela aluna. Quem se refere? Refere-se a alguém. Dei atenção àquilo. Também, ó, quem dá atenção a alguma coisa. Então, aquilo também craseado, tá? Porque eu não falo dei atenção a aquilo. Indicação de horas, sempre com crase, tá bom? Cheguei às 8 horas, a reunião será até às 14 horas. Uma única observação, quando eu tenho o até, estamos abertos até às 22 horas, eu posso ou não ter crase, tá? Depois do até, isso é um caso do uso facultativo da crase. Mas, como é facultativo, eu coloco ou não, então, nesta tela aqui nós temos alguns termos, né? A casa, a terra e a distância, e aí esses termos só tem crase se essa casa, essa distância e essa terra for especificado, senão não tem. Por exemplo, faço faculdade de distância. Estou falando que distância que é? Não. Então não tem crase. Muita gente coloca crase em faculdade de distância, tá? Mas não tem. Agora, estou à distância de 30 metros. Eu estou especificando qual é a distância, 30 metros. Então, nesse caso, temos crase, tá? Vou à casa, não tem crase, porque eu não estou especificando qual é a casa. Agora, vou à casa dos meus avós, tem crase, porque eu estou especificando qual é a casa dos meus avós. Chegaram à terra, também não estou especificando que terra que é, então sem crase. Chegaram à terra dos seus ancestrais. Aí sim, estou especificando qual é a terra dos meus ancestrais. Beleza, então eu coloco crase, tá bom? Casos facultativos, o que é isso? Eu coloco ou não, tá? Ah, mas como é que vai ser isso? Eu posso ou não posso colocar? Pode, mas às vezes o enunciado da questão te pede o uso facultativo. Em qual alternativa tem o uso facultativo da crase? E aí? Você tem que saber quais são os casos, né, dos casos facultativos. Então, vamos lá. Antes de pronomes femininos, como ali, ó, referiu-se à minha mãe, tá? Que tem um pronome feminino, minha. Antes de nomes femininos, respondi a Suzana com ou sem crase, tá? E depois da palavra até, lembra que eu falei das horas? Então, ó, andei até a praça ou andei até a praça com crase ou sem. Lembra que eu falei que o até, quando a gente viu horas, ele pode ou não ter a crase? Então, cai aqui, tá bom? Quando a gente nunca vai usar crase, é proibido o uso da crase. Diante de palavras masculinas, tá? Antes de verbos, repare que naquelas outras telas que a gente colocou voar, volto, dar, esse a vem depois do verbo. Antes do verbo, nunca, ok? Em palavras repetidas, como cara a cara, dia a dia, frente a frente, a gente nunca coloca crase. Em expressões que indicam futuro ou distância, daqui a pouco, daqui a 2 semanas, a gente não pode colocar crase, tá bom? Dias da semana, de segunda a segunda, de terça a domingo, também não tem crase. E antes de pronomes de tratamento, exceto dona, senhora e senhorita. Aí sim, diante dessas palavras, dessas expressões, desses pronomes de tratamento, a gente vai colocar crase, tá? Essa foi a nossa aula de hoje sobre crase. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Será um prazer te responder. Já compartilha esse vídeo, já que muita gente tem dúvidas sobre a crase, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!